seu amor e a sua bondade nos assista nessa manhã e nos abençoe para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor em oração, rogando a Ele que nos abençoe, que nos auxilie nessa manhã, quando estamos reunidos para a glória dele. Então, curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor Deus. Graças te damos, Pai bondoso, por mais uma manhã, por mais um dia em tua presença, dia do Senhor. E rogamos ao Senhor encarecidamente que nos abençoe, ó Pai, que nos instrua por intermédio da tua palavra e que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da verdade do Senhor. Sair daqui repletos de alegria e de esperança a respeito daquilo que o Senhor garantiu e prometeu para nós. Abençoa-nos nessa manhã, é o que eu te peço, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, quero convidar a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Mateus, capítulo 21, do verso 1 até o verso 11. Quero convidar os irmãos que façam a leitura comigo de forma alternada, tá? Leitura alternada da palavra do Senhor. Leiamos, meus irmãos, o que diz o texto sagrado. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhe: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, numa jumentinha, cria de animal de carga. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão recebeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém. Vamos cantar o hino? Vamos cantar o hino de número 93. Hino de número 93. Confirmados
ao nosso Deus. Oramos ao Senhor. Nosso amado e soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, és digno de toda glória, és digno do nosso louvor. Te louvamos porque és um Deus triuno. Te louvamos porque és um Deus santo, santo, santo. Te louvamos, Senhor, porque em Ti não há pecado algum, não há nenhum dolo sequer. Te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus que tudo sabes, um Deus que tudo pode, um Deus que está em todos os lugares. Te louvamos, Senhor, por Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que, sem merecermos, pagou o preço que nós deveríamos pagar com a sua vida na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, porque quando contemplamos a beleza da Tua santidade, é só o que nos resta. Te louvamos porque, apesar de nós, o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos, Deus, te louvamos porque é só o que temos a fazer. Te agradecemos por esse dia separado por Ti mesmo, para o Teu louvor. Te agradecemos porque o Senhor nos constrange a estar aqui na Tua casa, ou reunidos em nossos lares, concentrados no Senhor, querendo aprender mais de Ti e querendo Te louvar. Reforça, Senhor, esse desejo no nosso coração dia a dia, que de forma prática, não apenas de palavras, possamos Te buscar, buscando conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua vontade, e agindo conforme ela. E que tudo que nós façamos, Senhor, seja para te agradar, Te render glórias e Te render louvores. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, junto com os nossos irmãos aqui que levou. Vamos cantar uma canção ao nosso Deus. Perfeito,
Bíblias no livro do profeta Zacarias. Hoje vamos trabalhar uma grande sessão desse livro do profeta Zacarias, mas nesse primeiro momento quero que você abra capítulo 9, verso 9 e verso 10. O livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9 e verso 10. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Zacarias capítulo 9, verso 9 e verso 10, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrate até as extremidades da terra. Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por mais um momento onde podemos estudar a sua palavra. E rogamos ao Senhor nessa manhã encarecidamente, desvenda, Senhor, os nossos olhos, abra, Senhor, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua palavra, entendê-la, guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra ti. Essa oração te faço, Pai, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vocês já compraram um utensílio doméstico ou um brinquedo, algo que veio desmontado e que precisava ser montado, e que quando você abre o manual de instruções, ou ele está em inglês ou em chinês, e você não entende absolutamente nada, e então você se aventura a montar aquelas peças olhando apenas para a imagem, e às vezes sem entender como cada peça se encaixa, você então tenta montar aquela peça. Um dia desse, lá em casa, nós compramos um ventilador para ser colocado no quarto das crianças, e o manual de instrução veio dessa maneira, e eu tentei montar aquele ventilador, olhando para as imagens e tentando então desvendar aquele grande quebra-cabeça que era aquele ventilador cheio de peças. Eu sei que eu fui montando, perguntava para a Anne, mostrava para ela, e eu sei que ao final o ventilador estava pronto, mas uma porca sobrou. E acreditando eu, sem querer desmontar o ventilador para colocar aquela porca para que viesse a funcionar, ao final eu percebi que aquela porca era mais importante do que eu pensava, porque o ventilador funcionou por um tempo e hoje não funciona mais por causa daquela porca. E o nosso texto que nós temos hoje é um texto enorme, um texto que traz as informações que precisam ser montadas e encaixadas para que você possa entender o funcionamento ou que Deus estabeleceu para que a vida e a fé funcione de maneira correta. O nosso texto é justamente esse grande ventilador que precisa ser entendido, montado de forma correta, para que você possa perceber o verdadeiro, real sentido do que esse texto então está tentando nos mostrar. Veja bem, em nossa caminhada pelo livro do profeta Zacarias, nós chegamos agora à segunda metade do livro. O nosso objetivo é chegar até o final. A primeira parte estava ali relacionada em motivar um povo desanimado que havia regressado do cativeiro e agora estavam ali vivendo em meio aos escombros, sem muito ânimo, sem muito estímulo, e Deus então vem com palavras fortes, mostrando: animem-se, fortaleçam as mãos, trabalhem, porque eu sou com vocês. A motivação foi o combustível da primeira parte do livro. Mas o que nós temos agora na segunda parte é algo que vai além de uma simples motivação. Nós temos uma promessa de que Deus triunfará sobre os inimigos
por amor do seu povo. E esse triunfo se dará de uma forma que vai transtornar o mundo, que vai colocar o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, a maneira como Deus transmite essa verdade ao povo, parece que deixou a mente e o coração extremamente confusos, sem entender como aquilo que Deus estava colocando, como cada peça desse grande quebra-cabeça foi dado por Deus e como eles se encaixavam, gerou uma certa confusão na mente do povo, e o resultado dessa confusão nós veremos um pouco mais à frente. Então, vamos tentar entender como isso se desenvolve aqui. Não fez sua Bíblia, nós vamos olhar o capítulo 9 e vamos até o capítulo 11, para tentar compreender a grande mensagem dada por Deus nesse momento desse livro. Veja bem, o nosso capítulo começa, o capítulo 9, começa justamente com um catálogo de julgamentos de Deus contra os inimigos de Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção para os versos 3 e verso 4. Olha o capítulo 9, verso 3 e verso 4, por favor. O texto diz assim: Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro como lama nas ruas. E eis que o Senhor a despojará, e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Veja que interessante. Israel possuía inimigos, e muitos deles ficaram conhecidos na história por seu poder, por sua engenharia, por sua força, por sua grandeza, por sua capacidade militar. E quando nós olhamos para a história, Israel sempre um povo pequeno, sempre um povo menor, mas a gente percebe Deus agindo na história para que esse povo possa sobressair contra os seus inimigos. Mas nós temos agora um inimigo descrito aqui, Tiro, que era extremamente forte naquele tempo, conhecido pelas suas muralhas intransponíveis, um mecanismo de defesa que deixava aquele povo extremamente orgulhoso. Enquanto Israel estava construindo as suas muralhas, reformando as suas muralhas, nós temos Tiro com as suas muralhas intransponível e extremamente orgulhoso do seu povo. Em Ezequiel, por exemplo, nós lemos uma sentença do Senhor a essa cidade que reflete muito esse pensamento. Ezequiel capítulo 27, verso 3 diz: Dize a Tiro que habitas nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus, ó perfeita em formosura. Era assim que esse povo se considerava. Perfeito em formosura, tudo aquilo que eles eram acendia um certo orgulho de que nada poderia destruí-los, porque eles eram perfeitos. Mas não somente isso, além dessa engenharia e dessa imagem a respeito de nada poder derrubá-lo, nós ainda temos todo o valor real em dinheiro que eles alcançaram ao longo da história. O texto nos diz que eles acumulavam prata como pó e ouro como lama nas ruas. E pelo fato de possuir um importante corpo comercial, eles acumularam riquezas excessivas. Riquezas que os faziam sentir acima de todos. E como bem sabemos, Deus resiste aos soberbos. E o resultado de tal orgulho foi a destruição. Veja bem, esses inimigos, e nesse catálogo de lista de inimigos que nós temos no capítulo 9 inicialmente, Deus está mostrando para Israel que ele vai destruir que Deus vai destruir os inimigos, que chegará um dia onde Deus colocará fim a todos aqueles que se acham orgulhosos, que se acham senhores de si e que podem causar algum dano ao povo de Deus. Deus prometeu que um dia ele tirará as posses e destruir principalmente esse povo aqui. Em Amós, capítulo 1, verso 9, verso 10, nós lemos assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus
castelos. O que nós temos aqui é Deus informando como Ele vai destruir esses muralhas e vai colocar fogo em todos os castelos daquele lugar. E o interessante é que, se você prestar atenção, não somente Tiro, mas todas as cidades dos filisteus e todos os outros inimigos recebem a descrição de que eles serão destruídos pelo poder do Senhor. Então, essa sessão começa justamente mostrando que o povo não deve, que o povo deve fortalecer, que o povo deve confiar, que está chegando um dia onde os inimigos, todos eles serão destruídos. Mas o interessante é que, depois de falar toda essa parte, nós encontramos uma informação extraordinária e está no verso 7 de Zacarias 9. Volte seu olhar para o versículo 7. O texto diz: da boca deles tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Olha que interessante. Deus disse que vai destruir os inimigos, só que não todos, porque Ele revela que uma parte dos inimigos serão purificados e serão enxertados no povo de Deus. Olha que interessante. Deus vai destruir todos os inimigos da terra, mas uma parte dos inimigos serão preservados. E esses que serão preservados serão purificados. Deus vai retirar o sangue da boca deles, das mãos deles, se tornarão puros e serão colocados juntos com os judeus, se tornando então um só povo. E isso vai acontecer. E a promessa se dá que um rei virá, que exercerá esse trabalho. Um rei virá para pôr fim aos inimigos, para purificar uma parte, para juntar todos, para trazer paz e para fazer o nome de Deus grande. Um rei virá para salvar, para pôr fim aos inimigos e salvar a outros. Mas que rei é esse? Como ele será? Que descrição nós temos desse rei? E no verso 9 e verso 10, nós encontramos justamente essa verdade. Essa notícia de derrota dos inimigos se revelou motivo de grande alegria, porque foi anunciado que o novo rei chegaria para pôr fim a toda a maldade. Mas algo surpreendente é dito a respeito desse rei. Olha novamente o verso 9 e o verso 10. O texto diz: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, no arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde os Eufrates até as extremidades da terra. Perceba que esse texto é extremamente importante. Só que além de ser importante, ele parece ser confuso, porque ele parece ser duas peças que não se encaixam. Nós temos aqui uma descrição desse rei que vai destruir os inimigos, que vai salvar alguns, e a descrição deles parece que não faz sentido. Porque veja como o rei é descrito nessa profecia. Primeiro, o seu caráter é revelado. Ele será conhecido por sua retidão. Lá vem, ele virá como rei justo. Eis aí vem o teu rei, o justo e salvador. Olha que interessante. No início da história de Israel, a justiça era tipicamente associada a uma preocupação especial com os pobres e oprimidos. Isso era justiça nos dias de Israel. Então, descrever o rei como justo era descrever que ele teria uma preocupação diferente dos outros. Ele se importaria com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com aquele que estava sendo defraudado, com aquele que estava sendo oprimido. Ele daria uma atenção especial para os fracos. Mas o interessante é que esse sentido, ou esse conceito de justiça, foi se aprofundando nos anos pós-exílio, de tal forma
que a justiça foi associada também à fidelidade ao pacto. E a descrição que nós temos aqui desse futuro rei como justo implica que ele será tudo o que Israel e a sua monarquia foi chamada para ser, mas não foi. A ideia é, aquilo que vocês não conseguiram ser, aquilo e onde vocês falharam, esse novo rei justo fará tudo de maneira perfeita e completa. Ele será compassivo, misericordioso, justo e fiel, tudo que vocês, Israel, não foram ao longo da história. Mas ele não é somente isso. O papel do justo também seria libertar o povo, e a libertação estaria nas mãos desse rei. O interessante é que a palavra em hebraico aqui, para levar a salvação, ele será o seu justo salvador, é uma forma passiva. A ideia é que ele não trará apenas a salvação em suas mãos, ou ele não terá em suas mãos uma espada e virá para destruir os inimigos, quebrando os grilhões da corrente, para assim libertar o povo. Não é essa a ideia. Esse rei justo que virá, ele receberá nele. A forma passiva aqui está justamente representando essa ideia de que ele receberá nele todos os castigos, para que ele, por meio da sua vida e da sua justiça, possa assim quebrar os grilhões de todos aqueles que estavam cativos e todos aqueles que estão presos pelo grande inimigo. Como um sofredor, ele passará por uma provação e experimentará em seu corpo aquilo que é necessário para a libertação. Agora, a questão interessante é que ele não será apenas caracterizado pela justiça ou pela valentia, mas o texto reflete um caráter que parece não fazer parte de um guerreiro. Ele fala que o rei será humilde. O texto diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, valente, mas humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumento. Veja, sua humildade será vista em uma forma comum dos reis. Que, embora os reis, e você sabe disso, montassem em cavalos e carruagens em tempos de guerra, como sinal do seu poder, da sua destreza militar, da sua grandeza, esse rei será diferente. Ele montará em um jumentinho. Claro que não era algo estranho aos reis, porque os reis possuíam jumentos para exercer o seu trabalho real de visitar a cidade, de caminhar pela cidade para ver o seu povo. Mas aqui nós temos algo que marcará a presença desse rei, que vai destruir os inimigos na terra. Esse rei não será apenas o salvador, mas ele carregará em si a imagem de um salvador humilde, e que mesmo sem empunhar espadas, vai estabelecer o domínio do Senhor, e os seus inimigos vão ser destruídos. E como eu disse, esse texto parece não fazer sentido, ou parece que são peças que não se encaixam, porque conceber a ideia de um valente humilde, de um valente que vai ter um caráter diferenciado, não fazia sentido para o povo. Mas é essa promessa que foi dada pelo profeta Zacarias, ou foi dada ao povo, de que assim virá um rei que vestirá essa roupa de valentia e de humildade ao mesmo tempo, e fará algo que nenhum outro rei fez ao longo da história, que vai ser de fato trazer a paz ao povo. E essa paz será vista no seu reino sendo estendido por toda a terra. Como diz no Salmo 72, verso 8, seu governo se estenderá de mar a mar, e do rio até os confins da terra.
sem entender absolutamente nada. Como um rei virá para libertar o povo que não vai empunhar armas? Como um rei virá para libertar o povo que não vai estar em carruagens e nem vai exercer e ter ao seu lado um poderio militar para destruir os inimigos com espadas que oprimiam o povo e que colocavam em cativeiro o povo? Como é que podemos conceber a ideia de um rei que vai usar um jumento que deveria ser utilizado apenas para aquelas tarefas domésticas, mas vai usar e vai entrar para enfrentar o inimigo? Não faz sentido. Mas isso ainda não é tudo. O Senhor ainda garante que mesmo que seja difícil de compreender, o Senhor manterá fiel essa palavra. Ele vai resgatar Israel. Veja o verso 11, por favor, do capítulo 9. O texto diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirarei os teus cativos da cova em que não havia água. E aqui nós temos Deus trazendo essa ideia à tona, dizendo: eu vou libertar vocês desse poço de escravidão, desse poço seco, sem água, e dessa vida amarga e dolorosa que vocês vivem. O rei libertará vocês da escravidão, levando-os de prisioneiros a cativos a uma esperança gloriosa. E a esperança deles está firmemente nessa fidelidade do Senhor, pois Ele era aquele que restauraria e retornaria tudo que foi roubado. E aqui, por mais que as pessoas cantem aí, restitui, aqui nós temos o sentido de uma verdadeira restituição que foi prometida por Deus quando a libertação viesse. Porque se vocês conhecem bem a história, quando o povo se afastou do Senhor e foi levado cativo, Deus castigou o povo e disse que castigaria em dobro por causa da sua desobediência. Mas agora não. Agora nós temos Deus dizendo ao povo que assim como Ele castigou em dobro, agora Ele vai abençoar em dobro quando esse rei vier. Quando esse rei vier, eles vão experimentar a bondade do Senhor. O profeta Isaías diz isso, no capítulo 61, verso 7, quando diz: em lugar de vossa vergonha, terei dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Veja que beleza nós temos aqui. Deus está dizendo que esse rei não será apenas valente e humilde, mas quando ele vier, ele vai destruir os inimigos e restaurar toda a herança do povo, dando em dobro tudo que foi perdido. E eles deveriam se alegrar nessa bondade, eles deveriam se alegrar nessa beleza, e eles deveriam descansar na força desse rei. Mas o nosso texto prossegue. E aí nós chegamos ao capítulo 10. E agora eu quero que você olhe para o capítulo 10 e veja algo interessante que nós temos aqui. Perceba que tudo vai parecer uma coxa de retalhos ou um grande ventilador cheio de peças, mas que você precisa ter a noção de conseguir encaixar essas peças para entender o que Deus está dizendo. O verso 1 do capítulo 10 diz assim: pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas, seródias, ao Senhor que faz nuvens de chuvas, dá aos homens aguaceiro e cada um erva do campo. Se você pegar esse texto de Zacarias em sua leitura, e aí você começa a ver o capítulo 9 falando de julgamento, e aí a promessa do rei, e de repente Deus começa a dizer: peça a Deus chuva e Ele vai te dar aguaceiro. Parece que não faz sentido, parece que não há lógica na sequência do que nós temos aqui. O Senhor orienta o seu povo, depois de falar sobre vitória, sobre libertação, sobre rei, sobre humildade, sobre valentia. Deus está dizendo:
peça chuva e Deus vai te dar chuva. Uma leitura que parece não fazer sentido. Agora veja. Perceba como isso é fascinante. Mesmo não fazendo sentido, ou aparentemente não fazendo sentido, ou você não entendendo como aquela peça se encaixa a essa, o que Deus está dizendo aqui é: em tempos de seca, em tempos de escassez e em tempos de dificuldade, vocês serão levados a não confiar nessa promessa. Os tempos difíceis vão fazer com que vocês deem ouvidos a outros que dirão a vocês: isso jamais vai acontecer. Não é assim que Deus vai libertar o seu povo. Não é assim que as coisas vão se desenvolver. Abram mão, larguem mão disso. Busquem outro para que possa satisfazer e dar esperança a vocês em dias tão complicados como dias de seca. Se você prestar atenção, a Escritura está recheada de momentos onde, em tempos difíceis, o povo abandonou o Senhor, esquecendo-se da promessa. Os tempos de Eliseu e tantos outros. Mas para que as pessoas não abandonem, mas para que as pessoas, em meio a uma pandemia, ou à escassez, ou ao desemprego, ou à doença, ou aos problemas familiares, possam se esquecer da promessa de que o Rei voltará, e passe então a se entregar a esse mundo, vivendo e ouvindo as pessoas que não têm Deus no coração. Deus está dizendo: em tempo de seca, em tempo de chuva, clame ao Senhor e confie nele. Vocês não devem ouvir ou levar pela incredulidade, ou se deixar abater por aquilo que vocês estão vendo, porque infidelidade a Deus vai fazer com que a mão do Senhor pese. O que vocês precisam fazer é confiar no Senhor, porque Ele vai suscitar uma pedra angular da casa de Judá, que vai conduzir o povo a cair aguaceiro e chuvarada em tempos difíceis. O que ele está dizendo aqui é: não desanimem quando os dias maus vierem. Não busquem outros, ou não deixem de confiar na promessa. Busca o Senhor que dá chuva. Busca o Senhor que é fiel. Busca o Senhor que cumpre a sua promessa. E esse dia virá, onde os orgulhosos serão destruídos, onde aqueles que banalizam a fé, onde aqueles que desdenham de Deus, onde o Senhor, o grande Rei, destruirá os inimigos do povo de Deus. As dúvidas de como conciliar isso sem guerra não deveriam afastá-los do Senhor. As dúvidas de que há uma necessidade de se empunhar espadas para destruir o inimigo, ou descansar na certeza de que Deus vai destruir os inimigos pelo seu servo, não deve gerar em nós incredulidade. Antes, deve nos fazer descansar ainda mais. Mas veja, a pergunta que deveria surgir aqui era: por que Deus se preocupou em descrever a conquista das nações por meio de um rei caracterizado pela humildade? Talvez a estranheza de Zacarias seja porque, como eu disse, as qualidades de paz e gentileza são raramente atribuídas ao Messias. Olhe para a história. Nenhuma paz até aquele momento foi conquistada sem derramamento de sangue, sem lutas contra o inimigo. Por isso ouvir humildade, paz e derrota dos inimigos sem armas parecia não ser a imagem do Messias. Porque o Messias sempre era descrito como valente, como libertador, que vai exercer poder e destruirá os inimigos. O interessante
é que quando essa profecia se cumpre, nós vemos a junção de todas as peças para que, diferente do que eu fiz, o ventilador possa funcionar e promover o refresco e o alívio que nós tanto precisamos. Valentia e humildade são vistas em Jesus. Vocês lembram do que acontece na semana que se chama a Semana da Paixão, onde ele deliberadamente representa a vinda do rei, adentrando a Jerusalém. E como ele entra em Jerusalém para libertar o povo? Montado em um jumentinho. Foi isso mesmo que nós lemos no início? Quando Jesus e seus discípulos chegam a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus os envia para que entre, pegue um jumentinho, cria da jumenta, para que ele entre em humildade em Jerusalém. E o que mais me impressiona na narrativa são os gritos das pessoas com ramos de oliveira dizendo: Hosana, Hosana é o que vem em nome do Senhor. E as pessoas perguntam: quem é esse? E as pessoas dizem: esse é Jesus de Nazaré. E perceba que interessante. Quando você lê Mateus, quando você lê os evangelistas, por exemplo, Mateus e João, descrevendo essa narrativa, ou descrevendo o cumprimento dessa profecia, você percebe que eles vão unir na pessoa de Jesus o caráter de humildade e de valentia ao mesmo tempo. Humildade entrando em Jerusalém, montado em um jumento, e valentia para enfrentar os inimigos que destroem o povo de Deus. A Semana da Paixão começa com Jesus montado em um jumentinho, mas termina com ele resolvendo o problema com os inimigos de Deus, para que a paz pudesse ser a nossa esperança. Em sua crucificação e ressurreição, ele encarna profundamente a humildade do rei e o sucesso da conquista do Senhor. Sobre sua cabeça, nós vemos uma coroa, mas não de ouro, que representa a glória do rei, mas uma coroa de espinhos. Acima de sua cabeça o título Rei dos Judeus. Sim, de maneira humilde, mesmo sendo ele o Rei dos Reis, ele não age pela força. Tudo isso em forma de zombaria, mas ele suportou com humildade aquilo que estava acontecendo. Só que, como bem sabemos na história, a sua humildade, e louvado seja Deus por isso, deu lugar ao poder. Em sua ressurreição, ele, como rei exaltado, como justo salvador, vence o pior inimigo do homem, o pecado e a morte. Ele destronou todos os principados e potestades e foi elevado como Rei dos Reis, agora sim como Senhor dos Senhores. A tensão que Zacarias apresenta da humildade com a valentia agora é resolvida em Jesus. As peças se encaixam. Ele é o rei humilde, mas ele conquista o mundo por meio da sua obra. Ele é humilde e ao mesmo tempo um rei poderoso, capaz de libertar o seu povo, fazendo com que os inimigos, e olha que interessante, sejam sim destruídos, mas uma parte deles seja transformados em amigos de Deus. Eu e vocês, que um dia estávamos tão distantes, inimigos de Deus, por meio dessa grande obra, nos tornamos amigos. E interessante é que toda essa história, essa forma de agir do Senhor, traz uma profunda implicação para a igreja do Senhor Jesus em nossos dias. No primeiro século, o pai da igreja disse assim: a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o cetro da majestade de Deus, não foi com pompa de orgulho e arrogância, como poderia muito bem ter sido, mas em humilhação. Vejam, queridos amigos, que exemplo nós recebemos. Se o Senhor se humilhou dessa forma,
O que devemos fazer por ele, aqueles que estão sob o jugo da graça? E essa pergunta é muito interessante. Porque aqueles cujos corações foram transformados pela humildade de Cristo, sua missão é transformar o mundo com a sua vida diferente, assim como o Senhor fez. Em sua carta aos Filipenses, Paulo argumentou que o padrão da encarnação de Cristo deve moldar a nossa forma de viver nesse mundo. Quando diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. E o texto descreve uma postura de Cristo que deve ser vista em nós. Nós somos ali orientados a imitar o nosso Senhor, porque o triunfo do Redentor virá quando nós entendermos a nossa luta, se é que podemos dizer isso. Ele retornará quando a igreja entender o seu papel e entender como deve se portar nesse mundo e agir como o Senhor agiu, imitando o nosso Redentor. Porque se imitarmos o nosso Senhor em sua humildade, nós também receberemos o fruto disso. Ao continuar a sua exortação aos Filipenses, Paulo disse: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O que essa imagem que Paulo está querendo dizer é que a igreja, ela não busca mudar o mundo por meio da pompa, do orgulho, do poder e da força. A igreja não muda a postura do mundo empunhando armas em suas mãos e por meio de ataques ferozes. Frequentemente, nós somos tentados a nos impor sobre os outros, acreditando que temos direitos porque somos servos de Deus e que devemos humilhar o arrogante ou aquele que tem um pensamento destrutivo a respeito de Cristo. É fácil acreditar que temos o direito e que devemos nos levantar e lutar para destruir os seus argumentos. Sim, nos ofendemos quando vemos o mundo defender verdades que ofendem o nosso Redentor. Isso machuca o nosso coração, óbvio. Só que quando olhamos o jeito que Cristo tratou com a sua própria humilhação, isso deveria nos mudar. De rebater a ofensa ou de destruir os inimigos de maneira humilde e humilhado por nós. Somos moldados por sua graça, nós devemos nos libertar dos nossos próprios desejos, de tentar exercer a nossa própria vontade e de proteger os nossos direitos, como se a ofensa feita a nós sempre mereça uma retaliação, uma reprimenda e uma resposta. Olhe para Cristo. Paulo vai dizer: imite o seu Redentor, imite o mundo. Palavras ferinas e duras não são duras do mesmo nível. Devem ser revidadas pela maneira que o nosso Redentor humilde fez.
quando fizermos isso, o reino virá. O reino de Deus vem submeter de boa vontade as autoridades que foram colocadas sobre nós. Gostando ou não, concordando ou não, o nosso dever é orar por elas. Por vezes somos tão autoconfiantes e independentes que acreditamos que esse ou aquele resolverá o problema e atacamos os que não gostamos, e levantamos bandeiras contra aqueles que não gostamos e achamos que sabemos o que é melhor. Quantas vezes nos recusamos a submeter aqueles que têm autoridade sobre nós? Mas perceba que esse não foi o jeito do nosso Senhor, que mesmo debaixo de um governo opressor, que mesmo debaixo de um governo maldito, que o levou e o sentenciou à morte, ele de maneira humilde se colocou à disposição. Ele submeteu à vontade do Pai e foi até a morte de cruz. Moldados pela sua graça, nós precisamos aprender a nos submeter de boa vontade a todos aqueles que exercem a autoridade. Porque quando fizermos isso, tenha certeza que o reino virá. E o reino vem quando exercitamos uma linguagem calma e contida. Mas muitas vezes nós somos rápidos para falar e lentos para ouvir. Somos rápidos para atacar, somos rápidos para criticar, mas não gostamos de ouvir que estamos errados. Queremos nos afirmar e ter sempre o nosso ponto de vista reconhecido sobre os outros. Só que esse não foi o jeito do nosso humilde Senhor. Mesmo sendo Ele a verdade, quando foi questionado pelos saduceus, Ele falou moderadamente, apenas para revelar a verdade. Moldados por sua graça, nós precisamos aprender a exercer uma fala tranquila e contida e parar com ataques que destroem ou que minimizam ou que diminuem o outro. Porque quando fizermos isso, tenha certeza que o reino virá. Nada pode ser mais difícil para nós do que enfrentar as acusações, especialmente quando elas são injustas, especialmente quando elas são mentirosas contra a nossa vida. E a nossa primeira atitude é tentar nos defender, é tentar esclarecer as coisas, é sair em nossa própria defesa, não é assim? Nós não podemos suportar ser mal interpretados. Mas esse não foi o jeito do nosso rei humilde. Ele foi falsamente acusado e deturpado. O que ele fez? Ele se calou. Como ovelha muda, foi até o final. E nós, moldados por sua graça, devemos aprender a ter paciência e a confiar em Deus, que é o nosso juiz. Porque quando fizermos isso, tenha certeza que o reino virá. E o reino vem quando renunciamos todos os sentidos em que acreditamos que somos mais santos que os outros. Temos a tendência de olhar para os outros e pensar que são piores do que nós ou que somos melhores do que os outros. Temos manchas, mas os outros têm todo tipo a mais de pecado. Olhamos para as pessoas e dizemos: eu nunca faria isso. Mas devemos nos lembrar que o nosso rei humilde, embora justo e santo, sem pecado, ele tomou o pecado do mundo sobre si. E nós, moldados por sua graça, devemos decidir ver os outros sempre com graça e não pensar em nós mesmos, mas viver em um lugar de quebrantamento, humilde e mansidão, pensando mais nos outros do que nós mesmos, como disse Paulo. Porque quando fizermos isso, certamente, veja, o mundo não funciona assim, segundo essas verdades.
O mundo pensa em valentia, em orgulho, em querer se impor, em querer se sobressair. Mas o caminho do rei humilde e de todos aqueles que estão junto a ele nesse caminho é diferente. É na contramão do mundo. Pode ser contraintuitivo, mas o Evangelho é assim. Nós somos chamados para ser diferentes do mundo. É a humildade que conquistará o mundo para Cristo. É a gentileza que vencerá as forças do mal. É a mansidão que triunfará sobre os poderes, autoridades e principados desse mundo. É a fraqueza que surgirá como possuidora da verdadeira força. Não é isso que Paulo diz aos Coríntios? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É assim que nós devemos proceder, sempre olhando para o nosso rei humilde, porque no final, quando enfrentarmos esse mundo com a esperança viva do nosso Redentor, não afastando dele nos dias de seca, ou buscando esperança em outras pessoas, mas confiados nele, no final, os olhos de todos serão abertos para um rei humilde, sentado não em um jumento, mas no trono da graça. E nesse dia, a carruagem e o arco de combate não existirão mais. As guerras, as opressões, os ataques, aquele que diminui, não existirão mais. Porque ele fará paz às nações, e o seu reinado se estenderá de mar em mar até os confins da terra. Nos preparemos para esse dia, confiados em nosso Senhor, confiados em nosso Redentor humilde, e hoje, glorioso Rei, o Rei da Glória. Nos tempos difíceis, não corra atrás de outros para pedir chuva. Espere em Deus, Ele é o nosso Senhor. E esse Rei humilde, que venceu, disse que voltará. Por isso hoje, enquanto caminhamos para o dia da sua volta, imitemos o nosso Redentor nesse mundo. Transtornemos esse mundo, não pela força, não pela opressão, mas pela verdade de um Rei humilde, que voltará em poder, e que sentará no trono, e governará para sempre. As peças que parecem não se encaixar, agora se encaixam. E diferente do que eu fiz, todas elas estão bem montadas. E nós aguardamos o dia em que o refrescor do nosso Redentor, para que possamos viver para Ele, no reino de paz, para todos. Que Deus abençoe, que Deus alimente em nós essa esperança e nos ajude para vivermos para Ele, aguardando esse dia. Ele nos abençoe, em nome de Cristo. Amém. E amém. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, bondoso e bendito. Te louvamos porque o Senhor nos legou e nos deixou tudo o que precisamos saber em nossas mãos. O que nós precisamos, ó Deus, é estudar, é entender como todas as peças se encaixam, é perceber como o Senhor, de maneira gloriosa, prometeu que a chuva virá, que o refresco virá. O que nós precisamos é entender e descansar nessa certeza. Ó Deus, dai-nos sabedoria para viver em dias tão maus, diferentes desse mundo, Pai. Que possamos transtornar o mundo imitando o nosso Redentor, o Rei humilde, mas que foi exaltado sobre todos os reis. Que imitemos ao Senhor,
aguardando o dia em que estaremos prostrados aos teus pés, o dia da glória. Ó Deus, essa é a nossa esperança, de contemplar o Cristo que um dia montou em um jumentinho, hoje sentado no trono da glória, onde reinará pelos séculos dos séculos. E nós que um dia tínhamos sangue nos dentes, inimigos por natureza, hoje somos amigos de Deus, purificados, restaurados por esse Rei justo, por esse Salvador, viveremos para sempre ao teu lado. Essa é a esperança que nos faz ser diferentes desse mundo. Essa é a esperança que move o nosso coração, que move nossa vida e nos faz obedecer a sua palavra. Ajuda-nos, ó, auxilia a tua igreja a se manter fiel. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus fortaleça a nossa fé. Nos dê paz. Cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.